pitado. Show. Plus. Você pode Beleza. parar de falar mal da Lara agora? Depois que eu já a demiti, né, por justa causa, devido a uma ausência que ela não justificou, até agora, 13h48, nós aguardamos, né, como ela faltou ao serviço, está demitida por justa causa, beleza? Bom, vamos seguir em frente, pessoal, porque o que importa para nós agora nessa reta final, palavra muito usada aí, de acordo com vocês me disseram, né? Mas de acordo com, para terminar aquilo que nós já começamos, nós vamos continuar estudando os efeitos do magnetismo, ok? Lara, brincadeira, hein? Antes que a Lara desespera aí, foi justificado, tudo tranquilo, tá lá. Não precisa se desesperar, não. Brincadeirinha aqui da pegadinha do malandro aí da turma, não é isso? Caiu na trollagem, pessoal, caiu na trollagem. É o quê? Na trollagem, você trollou ela. Pegadinha do malandro, yeah! Olha só, meninos. Mas o fato é que nós começamos, sim, final de 2021, a estudar os efeitos do magnetismo, né? E os seus fenômenos. E são fenômenos porque são ciências da natureza, é algo que a gente observa na natureza, compreende e consegue usar ao nosso favor. É algo que foi arquitetado aí, né, pelo Criador do Universo, que isso é um fenômeno, por isso é dado esse nome, são maravilhas da natureza que nós entendemos, interpretamos, equacionamos, né, e com isso conseguimos promover toda a tecnologia, ou grande parte dela, existente no nosso meio nos dias de hoje, né? E nós vimos 2 fenômenos do magnetismo, né? Nós já estudamos, já passamos aí por 2 fenômenos do magnetismo. Vocês conseguiriam dizer quais são esses 2 que nós já vimos? Quem poderia? De forma bem resumida. É só ler ali, né? Vamos ler aqui então. Beleza. Olha só, o 1 e o 2 já foi. O terceiro é o que está em vermelhinho, é o que nós vamos estudar hoje. Mas, poxa, é repetitivo? Tem que ser repetitivo. Quando vocês ouvirem a palavra magnetismo, eu, sinceramente, espero, anseio, aguardo que vocês venham à mente de cada um dos senhores os 3 principais fenômenos do magnetismo. Quais são eles? Primeiro, que é a primeira regra da mão direita. Todo condutor percorrido por corrente, ampere, produz campo magnético, B, Tesla. Olha, é interessante, então, perceber que ampere, que é corrente elétrica, produz Tesla, que é campo magnético. Então, ampere produz Tesla, B, corrente percorrendo através de um condutor, produz campo magnético B. Bacana? Estudamos isso, vimos o sentido do campo magnético, vimos o campo criado por um condutor retilíneo, mudamos a forma para uma espira, fizemos várias espiras, o que é um solenoide, ou seja, fizemos aí grandes coisas com esse primeiro fenômeno. O segundo fenômeno, pessoal, é campo magnético, agora, quando eu tenho um condutor percorrido por corrente, na presença de um outro campo magnético externo. Isso é interessante porque o condutor percorrido por corrente já produz ao redor de si um campo magnético, mas não é esse campo que eu estou falando. O condutor percorrido por corrente produz ao redor dele um campo. Se eu colocar esse conjunto dentro de um outro, ou na presença de um outro campo magnético externo, os campos vão interagir entre si, provocando a ação de o que nós chamamos de força magnética. Isso é maravilhoso, né? Com isso, a gente consegue explicar o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Fantástico, né? Então, o que eu tenho no motor elétrico? Eu tenho que ter um campo magnético externo, eu tenho que ter ali um campo, pode ser um ímã mesmo, de forma natural, e eu tenho que ter também um condutor percorrido por corrente. Professor, da onde que vem essa corrente que percorre o motor? Vocês já pararam para observar que todo motor elétrico ele é ligado à tomada, ou possui pilhas ou bateria? Ah, óbvio, né, professor? É óbvio, mas é tão óbvio que nos faz entender a segunda regra da mão direita, ou o segundo fenômeno do magnetismo. A corrente tem que vir das pilhas do motor, da bateria do motor. Imagina o motor de um carrinho de controle remoto, tá? Tem que vir da tomada, um motor elétrico de um liquidificador, de uma furadeira, né? Um motor elétrico de industrial, onde eu tenho todo um painel ali, uma gaveta de CCM que nós chamamos,
que vai levar alimentação, energia, ampere para esse motor. Para quê? Porque eu preciso de ter, olha aqui no segundo fenômeno, condutor percorrido por corrente elétrica. Então, o motor elétrico, obviamente, tem que ter ampere passando dentro dele para ter essa corrente elétrica. E fica fácil, pessoal, a gente fazer uma associação de pensar assim, poxa vida, quanto mais corrente eu puxar da pilha, quanto mais corrente eu drenar da tomada, mais forte o motor vai ser, né? Mais forte ele consegue girar, mais torque ele tem ali na ponta do eixo. E mais energia eu vou gastar da CEMIG, mais caro fica a minha conta, mais energia eu vou gastar da minha pilha, mais energia eu vou consumir da bateria, não é assim? Então, a gente já começa a entender fisicamente, na ciência aqui, que se o meu motor elétrico funcionar, eu tenho que ter corrente passando ali dentro, quanto mais corrente passar, mais forte, mais parrudo ele vai ser, mais força o meu motor vai ter, mais força magnética ele vai ter, e a minha conta fica mais cara. Seja a conta da CEMIG, seja a conta do mercado, lá da loja onde eu comprei a minha pilha. Entendem isso? Então, olha só, para entender motor elétrico, e vocês vão entender isso em detalhes, nos mínimos detalhes, não sei se vocês lembram disso, nos mínimos detalhes, lá no segundo ano, quando começarem a estudar máquinas elétricas. Vou entender isso em detalhes, e eu faço questão, né, que vocês se lembrem dessa aula de hoje, dessa aula que nós tivemos antes do Natal, que eu estou batendo. Tem que ter corrente circulando no motor. Além disso, o motor tem que estar excitado. O que é motor excitado? Motor excitado é motor que tem campo magnético lá dentro, através de um ímã ou através de um eletroímã, de uma outra bobina, que eu vou passar uma outra corrente que vai produzir o campo magnético B. E aí, a mágica acontece. Mágica, né? Entre aspas. Esse fenômeno da força magnética acontece. O campo magnético do meu ímã, por exemplo, como o campo magnético criado pela corrente ao circular dentro do motor. Os campos se interagem, as bobinas vão entrar em movimento constantemente, né? E o motor começa a funcionar. Tá? Então, lembrem disso do FBI. F, esse dedão, eu tenho que a força magnética, esse meu dedão aqui, surge quando eu tenho campo magnético B e uma corrente I. Sempre, pessoal, esse trio aqui, né, esse trio parada dura, ele sempre vai existir. Lembra do trio parada dura? Sim, a força, melhor, se tem campo B, tem corrente I, ampere, com campo, produz força. Esse trio é sempre verdade. Corrente com campo produz força. Nessa ordem aqui, para determinar qual é a direção da força. Se está para a minha esquerda, se está para baixo, se está para a minha direita, se está para cima. Né? Então, a gente usa a segunda regra da mão direita para determinar, inclusive, o sentido de giro do motor. Se o motor vai girar sentido horário ou se ele vai girar sentido anti-horário. Bom, resumão do quarto bimestre, né? Terceiro, quarto bimestre, até a aula antes do Natal, é esse. Alguma dúvida, algum comentário, alguma outra sugestão? Ou podemos avançar? Tranquilo? Tranquilo. Vamos pra frente. Então vamos para frente, que atrás é gente, né? E sem seguir adiante, agora nós vamos entrar no terceiro, não é o último, tá, pessoal? Existem outras considerações quando se fala de magnetismo, aliás, muitas outras e muito mais intensas, né, e difíceis, mas os principais, o pacotão básico aí da Netflix que a gente pode fazer do magnetismo são esses três. A gente já faz muita coisa com isso, né? Que é o fluxo magnético variante sobre um condutor, gera ou induz, talvez a melhor palavra seja induz, corrente elétrica. Vixe! Espera aí, né? A gente vai ter que estudar isso com muito cuidado para não provocar nenhum tipo de confusão na cabeça dos senhores. Ora, quando eu vi isso a primeira vez, não sei se vocês também, olha o primeiro fenômeno. O primeiro fenômeno diz que o condutor, quando percorrido por ampere, produz campo. Aí, eu não sei se todos vocês pensaram nisso. Será que o contrário é verdade? Será que pau que dá em Chico dá em Francisco?
Ora, se condutor percorrido por corrente produz campo, se eu pegar o condutor na presença de um campo, ele produz corrente? Entenderam a pergunta? Capciosa, não é? Ou não entenderam? Para produzir uma corrente, o campo magnético teria que criar uma diferença de potencial, né? Sim, bacana. Isso aí, caminhando por isso aí. Mas assim, vamos só pensar ainda mais simples. Se corrente produz campo, será que campo produz corrente? Entende? Né? Será que o contrário é verdade? Ora, se a corrente é capaz de produzir um campo magnético ao redor de si, será que se eu não tiver o campo, eu não consigo produzir uma corrente da mesma forma? Né? E eu tenho certeza. Pode falar, Luiz. Eu acho que sim, consegue. Pois é, e eu tenho certeza que isso inquietou muito os cientistas, os primeiros, né, os pioneiros aí da época. Opa, se eu conseguir provar através, lembra daquela bússola? A bússola mudava de direção quando a corrente circulava por um condutor, e aí eles perceberam que a corrente produz campo. Será que o oposto também não seria válido? E aí eu também acharia que sim, né? E eu posso hoje entender melhor. E eu acho que os cientistas ficaram com essa pulga aí atrás da orelha, né? A pulga que toda pessoa que é muito curiosa começa a pensar dessa forma. E a resposta é sim, mas com restrição, com detalhe. Olha só, fluxo magnético, que nós vamos ver, tem a ver com campo, tem tudo a ver com campo magnético, variante sobre um condutor gera ou induz corrente elétrica. Então é quase verdade absoluta isso. Por que quase? Tem uma palavrinha aqui, ó. Que palavrinha é essa que eu estou passando no meu laser aqui? Que palavrinha que é essa? Variante. Variante. Que não é a delta e nem a ômicron. É outra variante. Essa foi trash, né, Josiah? Essa foi muito Você está boa. achando que é só vírus que tem variante? Nós aqui também nós temos as nossas variantes. E aqui vocês vão entender, né? Lembrando, vocês vão lembrar do Covid por muito tempo, que aqui também tem as variantes. E aqui o que tem que variar é o fluxo magnético. Opa, um simples campo magnético não produz corrente. Não adianta eu andar com um ímã. Ímã é um campo magnético, né? Eu vou andar com um ímã no bolso, colocar ele dentro, vou tirar os cabos que vêm da CEMIG até o meu medidor, né? Tiro, não quero mais saber da CEMIG, compro ali 10 quilos de ímã, coloco dentro do relógio, né, ali, e vou alimentar tomar banho, usar a minha residência normalmente, porque campo magnético produz corrente, tudo certo. Nananina, não. Não adianta eu andar com um ímã no bolso, porque não vou tomar choque. Não vou tomar choque de jeito nenhum. Mas, se eu conseguir pegar esse ímã ou qualquer campo magnético e variá-lo no tempo, o que é variar? Movimentar, por exemplo, aumentar e diminuir, ser abaixo de zero, inclusive voltar para o zero. Se eu conseguir variar o meu campo magnético, ora é muito intenso, ora é pouco intenso, ora é nada, ora é tudo, ora é metade, outra hora é um quarto. Se eu tiver um fluxo que varia no tempo, aí sim eu produzo energia elétrica, pessoal. E isso, ó, é fantástico. Várias ideias já surgiram e muitas ainda vão surgir, talvez aí na cabeça dos senhores, como produzir e ganhar dinheiro com isso, como produzir energia elétrica através disso, né? Uma coisa que vem logo na nossa mente é que se eu tenho que variar o campo magnético, eu vou pegar um ímã, vou colocar uma queda d'água ou um vento para ficar girando o ímã. Aí, ora, passa o norte, aí o norte muda de lado com o sul, aí fica girando, sul, norte, fica girando o ímã. Se o vento conseguir fazer esse ímã girar, ou se a queda d'água conseguir fazer esse ímã girar na frente de uma bobina, de um condutor, e aí é melhor que seja em forma de bobina, ou de um solenoide, ou de várias bobinas, várias espiras, eu consigo ter um campo magnético variante no tempo. Essa é a chave. Eu tenho que pegar o meu ímã fixo. Eu tenho um ímã lá de, por exemplo, um Tesla. É sempre um Tesla. Mas se ora eu aponto norte-sul, depois eu inverto, eu estou variando a intensidade. Ora é um Tesla
para a direita, ora é 1 Tesla para a esquerda, ora é 1 Tesla para a direita, ora é menos 1 Tesla, mais 1 Tesla, menos 1 Tesla. E nesse meio do caminho, ele vai de mais 1 Tesla, menos meio, mais meio, mais 0,3, 0, menos 0,1, menos 0,5, menos 1. Ou seja, numa volta completa, eu vou ter vários valores de campo magnético passando em frente a uma bobina minha. E aí eu começo a produzir energia. Não por acaso, vocês vão ver que quando nós queremos produzir eletricidade, normalmente a gente sempre precisa de um movimento. É o movimento de uma queda d'água, provocado por uma queda d'água. É o movimento de um jegue, um animal, rodando uma roda que seja. Você na manivela. Se você estiver lá queimar um feijão do almoço aí, né? A Rebeca tá esquentando o almoço aí, eu fazendo o almoço, né, Rebeca? Come bastante feijão. Agora você vai queimar a comida que você ingeriu no almoço. Você vai ficar rodando uma manivela, você está provocando ali, pegando um ímã e ficar girando o ímã através de uma manivela manual, você vai ter um campo magnético variando no tempo. E isso pode produzir energia elétrica. Você girando as rodas da sua bicicleta pode ser uma variação do campo magnético. Entendeu? As rodas de um carro, as rodas movidas pelas pás do vento, tudo que eu conseguir movimentar para ter variação tem a capacidade de produzir corrente elétrica. Luiz, pode perguntar. Esse já é o sistema que a gente usa para gerar energia elétrica ou... Sim, exatamente esse. O que nós fazemos para gerar energia elétrica, né? Nós temos um ímã forte, né? Uma das formas, né? Mas assim, sempre usando exatamente esse mesmo princípio. Eu vou usar a queda d'água numa usina hidrelétrica lá de Furnas, aqui lá de Itaipu, aqui de Juiz de Fora, né? Eu sou sempre girando uma turbina, a turbina gira dentro do eixo do gerador para ter esse movimento, para ter essa variação. Porque na hora que eu tenho variação do campo magnético, eu consigo produzir energia elétrica. Nós vamos começar a entender, muito legal agora, no final do 4º bimestre, esses conceitos, para no segundo ano, logo no início do segundo ano, vocês estudarem um gerador completinho e ter isso exatamente na mente de vocês. Ok? E outra coisa, essa variação seria a frequência da rede, por exemplo, 50 Hz, 60 Hz? Exatamente isso. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a frequência da rede. Ora, aqui no Brasil são 60 Hz, lá no Paraguai são 50, né? E aí, de acordo com a velocidade de giro da minha turbina, que está sendo movimentada pela água, né? A água está passando por ali, de acordo com a velocidade de giro, eu vou ter uma corrente elétrica que vai ser produzida exatamente na mesma frequência de giro, de variação, melhor dizendo, do meu campo magnético. Se eu girar o meu ímã 120 vezes por segundo, eu vou ter uma frequência de energia elétrica de 120 Hz. Se eu girar o meu ímã 60 vezes por segundo, eu vou ter uma frequência da corrente alternada, né, de 60 Hz. Hertz é 1 por segundo, né? Então, 60 Hz, 60 ciclos, oscilações completas por segundo. Entendeu? Eu vou gerar só 5 Hz. Eu tenho que fazer 5 giros por segundo. Simples assim. Entendeu? Então, tem tudo a ver a velocidade de giro com a frequência com a frequência que eu vou produzir energia elétrica. E nós vamos ver depois também que tem a ver com o nível de tensão que nós vamos produzir, com o nível de tensão máxima que eu posso chegar. Inicialmente, com o esquema que nós vamos montar, quanto mais rápido eu girar a minha manivela, por exemplo, maior vai ser o nível de tensão que eu consigo produzir. Tem a ver com o nível de tensão, tem a ver com a variação desse fluxo. Muita variação... Cadê? Opa! Muita variação... eu vou ter um fluxo magnético variando demais, eu vou ter muita tensão induzida produzida. Fluxo magnético variando pouco, eu vou ter pouca tensão produzida, pouco nível de tensão, poucos volts produzidos. Entendeu? Mais perguntas? Nós vamos começar a desmistificar isso a partir de hoje. Quem tem mais dúvidas aí? E aí, para começar a entender esse maravilhoso processo de indução de corrente, ou de geração de eletricidade,
é fundamental a gente entender, e eu vou dedicar a aula de hoje, basicamente, para entender muito bem esse conceito do que é um fluxo magnético. Até então, nós vimos o conceito de campo magnético. Campo magnético medido, qual unidade de campo magnético mesmo, senhores? Tesla. Hã? Tesla. Tesla. E agora, está aí na tela dos senhores, uma outra unidade, um outro conceito, que é de fluxo magnético. Muito parecido, né? Fluxo magnético. Olha o símbolo aqui, é o Phi Weber, em homenagem a outro grande cientista. A unidade é o Weber, e esse símbolo aqui, lá do alfabeto grego, é o Phi, que a gente chama de fluxo magnético. Olha o conceito. É a quantidade de linhas de campo que atravessam a área de material condutor. A unidade é o Weber. Palma. Quem entendeu aí? Podemos acabar a aula de hoje? Hã? Claro que não, né, pessoal? Só de ler a primeira vez, vocês não vão entender. Então, a gente vai explicar aqui um pouquinho, depois vocês vão ler em casa e aí sim vai fazer algum sentido. Bom, deixa eu tentar explicar para os senhores o que é o conceito de fluxo magnético. Primeiro, olha aqui a letrinha que nós já estamos acostumados, o B, o famoso B de bola, né? O B de campo magnético, não é isso? O B aqui, ó, um vetorzinho. Todas essas linhas aqui, inclusive as azuis, todas essas linhas são linhas de campo magnético. Bacana? Todos concordam? Então é um campo magnético, né? Vindo aqui do norte em direção ao sul. Produzido por um ímã, produzido por um solenoide, produzido por qualquer tipo de eletroímã que seja, tá? Eu tenho um campo numa região do espaço, um campo magnético B. Então, essas aqui são as linhas de campo desse campo magnético B. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um material condutor, pode ser uma espira, pode ser aquele... Lembra que eu peguei um cabo, fiz uma espira com ele? Peguei um pedaço de condutor aqui, um arame, fiz uma espira. Pode ser quadrada, pode ser circular, pode ser uma aliança, um anel aí para as meninas que usam muito anel, né? Um anel, uma espira aí, uma aliança de ouro, um relógio metálico, né? Não importa. Vou construir uma espira, criar uma área quadrada, retangular, circular, ovoide, não, como é que chama aqui? Tem, gente? Oh, meu Deus, fugiu aqui. É parecido com círculo. Fugiu, daqui a pouco eu lembro. Enfim, eu vou construir uma espira de material condutor, e aí, olha que interessante. As linhas do campo magnético, elas que passarem, atravessarem dentro dessa espira que você construiu, circular, quadrada, retangular, não importa, espiral, né? Espiral, acho que esse não queria falar, sei lá. Não é espiral, não, esqueci o nome. Enfim, passou aqui dentro, ou seja, essas linhas de campo magnético que estão em azul, essas que estão atravessando dentro da minha espira, passando por dentro dela, eu vou chamar, vai ter o conceito de fluxo magnético. Por que fluxo? Fluxo nos dá a impressão, né, pessoal? Não sei para vocês, mas é algo que está atravessando, é algo que está jorrando, é um fluxo que está passando dentro de um cano, fluxo de água dentro de um cano, né? Fluxo de corrente dentro de um condutor. Então, fluxo é algo que está restrito dentro de um ambiente confinado, seja um condutor, seja um cano, alguma coisa nesse sentido, né? Então, fluxo magnético é a quantidade de linhas do campo que estão passando dentro da espira. Ora, essas que estão em vermelhinho aqui são linhas de campo que não são fluxo para essa espira. Não são fluxo. As que são fluxo são as que estão em azul. Essas em vermelho, nós damos o nome de ovelhas perdidas, né? De ovelhas desraigadas, longe do pastor, longe do aprisco. Quem conhece os hinos antigos aí, né, sabe que as ovelhas que saíram do aprisco, que fugiram, né, aqui dentro estão as 99, mas tem aquelas que fugiram, que estão longe, que estão dispersas. E aí vem o nome técnico. É o campo magnético aqui, ó. Isso aqui a gente pode até falar fluxo ou campo de dispersão. São os alunos que mataram aula. São os alunos que não vieram aqui ter aula presencial com a gente, né? Presencial não, ao vivo, síncrona, conosco. São aqueles alunos que não entraram em sala de aula, que foram para o banheiro, que foram para a cantina, que saíram da escola. Ou seja,
que não vão produzir trabalho, não vão produzir resultado. Professor, Pode falar. e se não tiver esses alunos aí, né? Você falou, vai ser zero. Então não vai, aí não vai ter fluxo ali. Se não tiver, O B, que o pessoal, o vermelho. Se não tiver nenhum se vermelho, não não tiver, passa ali. isso, o B, só um detalhe, o B, todas as linhas aqui, inclusive as azuis, faz parte do B. O B é tudo, todo o campo magnético criado, beleza? Ah, tá. Então mesmo que se tiver passando, tipo, passando tudo pelo negocinho, pela folhinha ali. Mesmo que estiver Sim. passando, ainda assim vai ter fluxo. Quer ver? Vou te explicar. Imagina só, a turma de vocês tem 40 alunos. Estou chutando aqui, tá, Miguel? Então, o campo magnético é 40 alunos, 40 Tesla. São 40 alunos que nós temos na turma. Só que na hora da minha aula vieram somente 15. Então, tem 15 alunos dentro da nossa sala de aula. Então, dos 40 alunos, dos 40 Teslas disponíveis, 15 estão na sala de aula. Portanto, 25 alunos estão rodando aí pelo IFE afora. Concorda comigo? Mas é claro. E aí, esses 25 alunos que não vieram na aula, que estão na cantina, estão na quadra jogando futebol, estão ali conversando no corredor, né? Estão lá, estão no banheiro lá fazendo o número 2, enfim, né? Esses 25 alunos, eles não vão se converter, transformar, produzir fluxo magnético. Só os 15 alunos que entraram dentro da sala de aula. Concorda comigo? Então, do universo total de alunos que eu tinha, que eram 40 Tesla, 15 vieram para a aula, vão produzir alguma coisa, vão produzir algum resultado, vão produzir corrente elétrica. Os demais que não entraram se dispersaram. Dispersou, não produziu nada. Entendeu? Então, o fluxo... Entendi, mas se tipo assim, que eu acho que não expressei bem. Mas tipo, se todos os alunos entrarem para a sala, todos Sim. eles. Aí na conta ali tá multiplicando B e A, tá vendo? Aí vai dar zero, que nenhum vai dispersar. Não? Não, aí vamos supor, se os 40 alunos vieram para a sala de aula, eu vou ter que o meu fluxo magnético vai ser o B, o total, que é 40, concorda comigo? 40, vou ter o máximo possível, vezes a área da sala de aula. Qual que é a área da nossa sala de aula lá no IFEC? Sei lá, 8 por 5, 40 metros quadrados, né? Então, eu vou ter 40 alunos vezes 40 metros quadrados, né? Um exemplo aqui, vezes o cosseno de um ângulo, e eu vou explicar o que é. Se entrassem somente 15 alunos, seria 15 alunos dentro de 40 metros quadrados. Conseguiu entender, Miguel? Entendi. E olha só que legal, você me fez agora, né? Bacana, você me fez pensar numa outra estratégia aqui, né? De ilustrar isso. Porque, vamos imaginar em termos de fluxo. Eu tenho 15 alunos, inicialmente, dentro da sala de aula. A sala de aula, a área dela, né? O comprimento, a largura, não muda. Eu construí a sala, está construída. Dentro de um motor elétrico, dentro de um gerador elétrico, as bobinas estão construídas, não vão mudar. Está construída, está lá operando, não mexe mais. Então, a área, que é a sala de aula, está lá. Se eu colocar só 15 alunos, os 15 alunos vão ficar meio soltos lá dentro, né? Vai ficar um bolinho aqui, longe, vai ter mais um. Ou seja, eu tenho poucos alunos em muito espaço, em muita área. Aí o resultado é menor. A geração de energia elétrica é menor. Agora, se eu consigo muvucar, socar lá dentro 40 alunos, no mesmo espaço, eu consigo ter mais fluxo, consigo ter mais resultado. Igual célula lotada aí de presídio, que a gente já viu? Tem gente saindo até pelo teto. Né? Você põe lá 100 pessoas no espaço que cabem 10. O fluxo é gigante, a agitação é enorme, entendeu? Em termos elétricos, isso seria muito bom. Claro, em termos humanos, obviamente que não. Mas, assim, em termos de produção de energia elétrica, quanto mais Teslas, quanto mais alunos eu conseguir colocar dentro do mesmo espaço, dentro da mesma área, maior vai ser ali
o meu fluxo magnético produzido, entendeu? Professor, agora bateu Pode. uma. Oi? Agora bateu uma dúvida. Vai lá, fala aí. É, assim, se você meio que assim considerasse a área aí desse condutor aí que tá passando pela quantidade assim, né, de linhas de campo magnético que estão passando aí. Se você dividisse, né, a quantidade de linhas, acho que assim, quantidade de linha por metro quadrado, você é meio que ter o espaço médio de cada linha, né? Meio que o espaço entre as linhas. Seria mais ou menos assim? Meio que uma densidade, né, Hugo? É uma Uma densidade, isso que eu tô densidade. pensando. O que eu tô pensando agora é o seguinte: se você aumentar o campo magnético, então essas linhas elas vão se aproximar, porque o espaço é o mesmo, né? O espaço entre que elas vão estar ali para, sabe, atravessar esse condutor é o mesmo. O condutor ele tem o mesmo tamanho, só que como o campo ele tá mais denso, né? Você aumentou o campo magnético, as linhas elas vão se aproximar, seria isso? Eu vou aumentar o campo magnético. Repete a pergunta, por favor. É porque assim, você tem uma quantidade aí de fluxo passando nesse condutor. Você Isso. aumentou o Só que lembre o campo. seguinte: aqui, só que agora, só percebe o seguinte: eu não tenho um condutor, eu tenho uma espira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu quero Eu tava saber usando o as linhas condutor que de tá escrito campo. ali no slide ali que tava. Ah, tá. É porque é o material condutor, né? Essa Uhum. espira que eu tô tá em preto aqui tem que ser feita de um material condutor de energia. Ok? Aí as linhas têm que passar aqui dentro. Ó. Eu tenho isso aqui, o material condutor, né? Eu tenho o material condutor e as linhas de fluxo, elas vão passar aqui dentro. Quanto mais linhas passarem, vou pegar outra cor aqui. Quanto mais linhas passarem aqui dentro, eu consigo aumentar o número de linhas passando aqui dentro, eu consigo aumentar o fluxo dentro desse material definido, delimitado, digamos assim, por esse material condutor. Entendeu? Então, mas a questão é o seguinte: o tamanho assim desse material ele não vai aumentar. Você está aumentando só o campo magnético. É uma das formas que eu tenho. Eu posso, nada me impede de aumentar a área também. Mas eu Então, mas aumentei a área. considerando o seguinte: você não aumenta a área, você só aumenta o campo magnético. Você Show, mesmo assim você entendi. aumentou o fluxo. Isso. Então, você aumentando o fluxo, só que não aumentando a área. Então, as linhas de campo elas vão se aproximar? Isso que eu tô perguntando. Sim, a densidade aumenta. Quando a densidade aumenta, elas vão ficando mais próximas umas das outras. Se a gente tivesse ver em termos espaciais, né, enxergar isso, a gente ia ver que elas estão igual célula lotada, né? Aquele monte de gente empilhada naquele pouco espaço que tem disponível para poder passar, entendeu? E sabe o que é ainda mais interessante? Que você pode falar o seguinte, poxa, mas às vezes aqui do lado de fora tá tão fácil das linhas passarem, por que elas vão aglomerar, aglutinar, muvucar tudo aqui dentro, né? Você imaginou isso? Poxa, eu tenho um Posso espaço aqui chutar? do lado de fora. Oi? Pode chutar. Pode chutar. É porque a permeabilidade magnética aí desse interior aí é maior do que no externo, né? Aí olha que bacana. Se for maior, se eu colocar aqui é plástico, tá, pessoal? Coloquei minha espira aqui, ó, num plástico, tá vendo? Não muda nada. As linhas não vão querer muvucar aqui dentro do plástico. Vão passar pelo lado de fora. Por que elas vão querer se apertar? Igual o ônibus lotado. Quem já pegou ônibus lotado aí, né? Ah, não, eu vou no ônibus que vem atrás. Mesma coisa, vem um ônibus atrás vazio. Agora, se ao invés desse PET de plástico, eu colocar, não for PET, for aço, for material ferromagnético, material com altíssima permeabilidade magnética, que é o caso dos motores, dos transformadores, né, dos geradores de energia, aí elas vão preferir 1000 vezes pegar um ônibus lotado, muvucar lá dentro, se apertar lá dentro, do que pegar um Uber vazinho que está passando ao lado. Olha que loucura. Porque se eu conseguir criar dentro do motor, dentro do gerador, um material que ele tem a permeabilidade magnética muito alta, elas preferem desviar a rota, passar sufoco, passar aperto, mas passar ali dentro, que a permeabilidade para elas é super maravilhosa, super gostosa, super confortável, do que pegar um espaço vazio de ar, entendeu? E aí vocês não estão entendendo as premissas aí. A questão de conseguir colocar muitas linhas dentro de uma espira vai depender, portanto, da onde está essa espira. Eu vou enrolar essas espiras em volta de um PET, nada muda. O ar, nada muda. Agora, se ao invés do PET eu colocar algo aqui, ó,
Olha só, peguei um motor agora, Rael, colocar aqui em volta. Você pode ter certeza que as espiras, as linhas de campo vão ficar doidinhas para passar aqui dentro, que é aço, do que dar a volta aqui por fora, que não tem ninguém. Aqui não tem fila nenhuma, não tem aglomeração nenhuma, mas elas vão preferir 1000 vezes passar aqui dentro. Já está muvucado, está quente, não tem espaço, mas elas vão querer passar porque eu tenho aqui um material de aço, por exemplo, que é um material ferromagnético. Entendeu, Hugão? E aí esse motorzinho aqui, ó, pequenininho, mas é pesado demais, pesadão. É tudo aço, tudo aqui dentro, tudo é aço. Né? E aí eu vou... As espiras vão ser enroladas aqui, ó. E aí, depois que eu enrolar essas espiras, aqui dentro enrolada assim, eu vou ter aqui nos terminais da minha espira uma energia sendo gerada. Né? Mas primeiro, antes de vocês entenderem esses conceitos todos, eu preciso que vocês entendam o que é o conceito de fluxo magnético. Que somente as linhas do campo que atravessam a área de uma espira, que é o B, que vão passar dentro aqui da área, que vão virar o fluxo. E vezes um cosseno teta. Opa, apareceu de novo um ângulo aqui que atrapalha muito a nossa vida, pessoal. O que é o fluxo magnético, portanto? É o campo magnético vezes a área da minha espira, vezes o cosseno de um ângulo. Misericórdia, que ângulo é esse? Vamos lá. Esse ângulo é um pouco enjoadinho, o que mais dá trabalho no quarto bimestre para vocês entenderem e calcularem, fazerem conta, que olha só, θ é o ângulo entre M. Quem já ouviu falar desse famigerado vetor perpendicular ao material condutor ou vetor normal? Já viram isso na física ou ainda não? Para vetor normal, eu não lembro. Não, vetor tá sussa, mas como assim vetor normal? Então, vamos lá, eu vou explicar. É o ângulo entre o vetor N de normal, tá, pessoal? Vetor normal. E as linhas de campo magnético B. O que é um vetor normal na física? Isso é pura física, tá, pessoal? O vetor normal, deixa eu escolher alguém aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver quem que vai ser minha cobaia. Você tá procurando alguém normal, você não vai achar não, tá? Não vou, não, eu já desisti. Deixa eu pegar aqui, ó. Hoje vai ser a Nicole. Pronto. Você tá aí, Nicole? Dormiu? Dormiu? Tô aqui. Ô, Nicole, você vai ser o nosso vetor normal, pode ser? Sei nem o que é isso, mas pode, né? Depois que você aceitou o cargo, eu vou explicar agora. Pode? Pode. Vetor normal é para onde aponta o nariz da nossa colega Nicole. Né? Como a gente já sabe que ela é uma das que tem nariz mais empinado aí na turma, nariz empinado, né? Com ela andando para cima, cheia de si, ela vai ser o nosso exemplo aqui para onde aponta o nariz. Ei, para onde aponta o nosso nariz? Para onde aponta o nariz da Nicole, que é o vetor normal? Esse vai ser o vetor normal. O que significa isso, meninos? Significa que na física... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui na minha tela. Quando nós temos uma espira... Deixa eu fazer a espira aqui bonitinho, ó. Olha só, fiz uma espira, não fiz? Tem a barriga da espira, o plano da espira. E aí, deixa eu fazer melhor aqui, pera aí. Olha só a face da espira que a gente chama. Ela tem o nariz também. Para onde apontar o nariz da nossa espira, que é para... Imagina nosso rosto. Nosso rosto é chapado aqui. Barriga chapada, né? Quem dera, né? Para onde aponta o nariz? Para onde sai aqui, ó. Esse é o vetor normal. Ele é perpendicular ao plano da espira. Olha o plano da espira aqui, ó. Esse é o plano da espira. Olha a sua barriga, é o plano. Olha o seu rosto, a sua face, é um plano. 90 graus do plano, a gente fala que é o vetor normal. Muito usado na física para as mais diversas aplicações, inclusive aqui no magnetismo. O vetor normal, pessoal, é como se fosse o nariz do plano da minha espira. Olha, o plano dela está aqui e para onde aponta o nariz. Basta ver aí a Nicole aí, ó. Ela tem a face dela, que é o plano, para onde aponta o nariz. Conseguiram entender? Então, vetor normal na física, deixa eu voltar aqui para esse desenho. Olha o vetor normal aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus em relação ao plano da aliança, o plano da espira. Imagina que é uma aliança, um anel, né? Alguma coisa assim. 90 graus do plano é o vetor normal, para frente.
Umbigo. Todo mundo tem umbigo aí? Hã? Tem ou não? Sim. Espero, né? Todo mundo tem umbigo, todo mundo tem nariz. Uns mais feios que os outros, mas todo mundo tem, né? E para onde aponta o seu umbigo? Se tivesse saindo uma caneta aí do seu umbigo, a barriga sua é o plano. Para onde aponta o seu umbigo? Se você está em pé, pessoal, se vocês estão em pé, o seu, aqui meu umbigo, ó. Para onde aponta o meu umbigo? Tá vendo aqui, ó? Para frente. Agora, se eu deitar, imagina que eu estou aqui, o umbigo apontando para frente. Se eu deitar, o umbigo aponta para cima. Se eu fico em pé, o umbigo aponta para frente. Se eu ficar inclinado 30 graus, olha lá, percebam, isso aqui é o vetor normal, é um puleiro de passarinho que virou um vetor normal para nós, né? Percebam que para onde apontar o meu umbigo ou para onde apontar o meu nariz, agora até Pinóquio eu virei, né, pessoal? Para onde apontar o meu nariz, meu não, né? Da Nicole, pronto. Para onde apontar o nariz aqui da Nicole, olha só, tá vendo? O vetor normal, ele acompanha. Chique. E isso, por que isso é importante, professor? Porque, olha só, vamos pegar o vetor normal aqui da aliança, tá? A aliança está em pé, o vetor normal está apontando nessa direção, e aí eu vou pegar o ângulo do campo magnético. Olha só, o campo magnético aqui está inclinadão, não está não? O que vocês acham aí? Está inclinadão, olha no slide. O vetor normal está aqui. Se eu inclinar a minha espira, ele mexe também. A espira está reta. Ó, a minha espira, vou fazer bonitinho para vocês entenderem. A espira está reta, o vetor normal dela está aqui. Só que o meu ímã não está na mesma direção do vetor normal. Ele pode estar inclinado, ele pode estar para cima, ele pode estar desse jeito. O meu ímã, ele pode estar em qualquer ângulo no espaço. E aí, eu preciso medir, pessoal, eu preciso ter esse ângulo θ entre o vetor normal da espira e a inclinação do campo magnético. Porque esse ângulo é fundamental para a gente chegar nessa expressão. Se vocês lembram do cosseno, qual que é o cosseno de zero? 1. 1. Isso quer dizer que se o ângulo θ for de 0 graus, olha que isso é difícil, pessoal, para entender no ensino médio, no primeiro ano. Quem conseguir entender, tá bacana, tá? Se o ângulo for de 0 graus, que ângulo de 0 graus, professor? Ó, o ângulo entre o vetor, ó o vetor normal aqui, puleiro de passarinho. O vetor normal está aqui. Se eu colocar o campo magnético no mesmo ângulo do que o vetor normal, o roxinho aí, a caneta roxa, tá vendo? Ó, tá junto com o vetor normal, significa dizer que o ângulo é 0. Significa dizer que o cosseno vai dar 1. Isso é muito bom. Isso significa dizer que é o valor máximo que o meu fluxo pode chegar. Cosseno de 0 vale 1. Qualquer outro ângulo, o valor do cosseno desse ângulo vai dar diferença. Se o meu campo rasgar desse jeito aqui, ó, vai dar 30 graus. O cosseno de 30 graus é menor do que 1. Aqui, então, nem se fala. Aqui eu tenho o vetor normal nesse sentido de direção e eu tenho o meu campo magnético para cima. Que ângulo que deu aqui, pessoal? Qual que é o ângulo θ que deu aqui? 90. Qual que é o cosseno de 90? 0. 0. Significa que meu fluxo magnético vai dar quanto? 0. 0. Opa, quer dizer então, professor, que se eu tenho a minha espira, desse jeito, se o campo atravessa junto com o vetor normal, rasgando aqui, ó, dentro da espira, eu tenho cosseno igual a 1. Agora, se o campo está para cima, eu vou ter que o meu fluxo é 0. Faz sentido isso, ter fluxo 0 quando o meu campo está para cima, pessoal? O que vocês acham? Faz sentido? Se for Coloca o meu campo perpendicular, magnético. né? Oi? Se for perpendicular, né? Faz todo sentido. Porque quando o meu campo está para cima, quantas linhas estão passando aqui dentro? Nenhuma. Está na mesma aqui, ó. Se eu colocar o meu campo magnético aqui para cima, eles vão passar aqui, ó, rente de um lado, rente do outro, nenhuma atravessou a espira. Para atravessar a espira, tem que ter uma certa angulação. Eu não sei se vocês conseguem ver isso no vídeo, né? Se eu tiver assim, ó, paralelo, bonitinho, não atravessa não, mãe. Eu tenho que ter uma ligeira inclinação, aí sim. Agora a linha que não passava de jeito nenhum, agora eu inclino
ela começa a passar. Quanto mais eu inclinar, assim é show. Assim ela entra, atravessa, rasga de um lado, sai do outro, produzindo o máximo de efeito, produzindo o máximo de fluxo magnético. Assim ela produz um cadinho, pouquinho, nada. Aí aqui ela produz um pouquinho em sinal contrário, produz tudo em sinal contrário e vai mudando. Então, se eu pegar o meu ímã, ficar fazendo isso daqui, ó, variando, ó, vê onde eu quero chegar. Vou ficar variando. Aqui passa tudo. Se eu inclinar o meu ímã assim, passou meio inclinado, meio enjambrado, produziu menos. Assim, não vai produzir nada. Agora, sinal negativo. Ó, estão vendo? Nada de novo. Se eu ficar girando um ímã, por exemplo, na frente ou dentro de uma espira, eu vou ter um fluxo magnético variante no tempo. Mas para isso eu tenho que entender o conceito de fluxo. E para entender o conceito de fluxo, eu tenho que entender o conceito de vetor normal. Entenderam o que é vetor normal? Sim ou não? Mas, professor, Pode falar. mas e se o ângulo, função seno, né, entre 90 graus e 270 é negativo? O cosseno. A função cosseno, né, entre 90 e 270 é negativo. Não é isso? Isso. Então, se o ângulo estiver entre 90 e 270, então o fluxo vai ser negativo? Como é que vai ser isso aí? Exatamente. Quer ver? Ó? Eu consigo provar isso. Quer ver, Hugo? Ó, vamos ver se a gente consegue entender essa questão melhor. Quer ver? Deixa eu voltar na tela aqui. Todos comigo aqui. Olha a tampa da caneta. Imagina que aqui eu estou positivo. A tampa da caneta aqui está no sentido positivo, ok? Aí eu começo aqui agora, está entrando aqui, é positivo. Eu começo a girar, cheguei em 90. 90 é zero, não é, Hugo? Isso aí, isso aí. Aí agora, olha só, se eu continuar girando, não é a tampa que está entrando mais. É o outro lado da caneta que está entrando. Aqui fica negativo, 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 menos um negativo, e aí começa a diminuir de novo até ficar zero. Agora começa aqui a ficar positivo devagarzinho até ficar mais um de novo. Todo esse semiciclo aqui, ó, a tampa, positivo, 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 zero. Na hora que a tampa está para o outro lado, e o final da que está entrando aqui, fica a parte do semiciclo negativo. Negativo, 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 menos um negativo, 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 zero. Então, perceba, eu vou ter metade do ciclo positivo, vou ter a outra metade do ciclo negativo. Depois a outra metade positivo, a outra metade negativo. E isso até que a morte nos separe, né? Indefinidamente. Por isso que vocês vão estudar o conceito de corrente alternada. Tensão alternada senoidal. Metade positiva, metade negativa. Metade positiva, melhor dizendo, quer ver? Metade negativa, metade positiva. Metade negativa. Nossa, professor, agora eu descobri o mundo da corrente alternada. Por que o pessoal fala tanto em CA? CA é 127 volts alternado. Porque na hora que eu estou girando aquele trem lá, a água está caindo em Furnas, lá em Itaipu, está girando a turbina, metade gira positivo e a outra metade está negativa. Aí fica metade positivo, metade negativa. E é uma função, o fluxo, olha que barato. O fluxo é uma função trigonométrica que depende do cosseno de um ângulo. Por isso que a tensão senoidal ela é uma função trigonométrica. Gente, não tem ponta sem nó. É maravilhoso demais isso. Não sei se vocês conseguiram perceber a profundidade das coisas, mas vocês estão descobrindo aqui o mundo. Né? Ora, por que o 127 volts alternado é uma função trigonométrica? Porque o fluxo magnético é BA cosseno θ. Se não fosse BA cosseno de θ, a tensão alternada na nossa tomada, na tomada da casa de vocês, não seria uma tensão alternada trigonométrica. Olha que louco, né? Então, toda a base, todo o princípio da energia, da tensão que vocês têm aí na tomadinha de casa de vocês, vem inicialmente dessa expressão aqui, ó, desse cosseno, desse ângulo que tem a ver com vetor normal. É muito fantástico isso.
Professor, eu estou entendendo, que viagem. Eu estou entendendo por que então tem uma senoide ali, que hora fica positiva, hora fica... Vem daqui, ó. E nós vamos ver depois que eu vou mexer nessa expressão para desta expressão virar tensão, virar volts. Mas vem daqui, ó, BA cosseno θ. É show demais, é fantástico isso. Tá? Então, para isso, vocês têm que entender vetor normal. E aí, por isso que nós utilizamos toda a base hoje de geração, transmissão, distribuição, tudo é corrente alternada, desde a geração da energia lá na usina, termoelétrica, hidrelétrica, não importa, por conta disso daqui, pessoal. Eu estou fazendo uma variação do campo magnético B. Olha esse campo magnético B aqui, ó. Eu estou girando ele. Fico girando o campo, ou posso deixar o campo fixo e girar o anel, né? Girar a espira. Então, fácil, eu tenho que fazer um movimento. Não importa se é do campo ou se é da espira. Eu tenho que garantir o movimento e, como garantir, eu sei que o cosseno vai me dar uma função trigonométrica de resultado. Professor, Dúvidas? Pode perguntar. mas assim, se a variação do fluxo magnético é dado pelo cosseno de θ, por que o gráfico da variação de tensão é senoidal? Essa é uma excelente pergunta, Hugo. E aí, para te responder isso melhor, eu teria que entrar um pouquinho em cálculo 1, que é o conceito de derivada. Vocês não viram derivada em matemática ainda não. Vocês estão no primeiro ano, claro que não, perdão. Que a gente costuma ver alguns conceitos de derivada lá no terceiro ano. Mas nós vamos ver que a tensão produzida na tomada, tensão induzida, isso nós vamos ver aqui comigo. Ela é a variação do fluxo no tempo. Professor, não entendi nada. Ó, vamos voltar aqui. Fluxo magnético variante, não é? Então, eu tenho que variar o fluxo no tempo. Na hora que eu faço variação do fluxo no tempo, nós damos o nome isso na matemática de derivada. E a derivada de uma função cossenoidal é justamente uma função senoidal. Então, na hora que matematicamente eu pego essa expressão BA cosseno θ e derivo ela no tempo, quando eu falo derivar, pessoal, entendam como variar. Quando eu vario, vamos até mudar o meu termo aqui. Quando eu vario, faço a variação dessa expressão matemática sobre o tempo, eu vou ter como resultado matemático esse cosseno vai se transformar em seno. Menos seno, na verdade. Parece um sinal negativo aqui ainda, tá? Mas isso eu preciso de um pouco mais de matemática para demonstrar isso para vocês. Quem for seguindo os estudos em cálculo, logo em cálculo 1, derivada, começar a estudar derivada, entende isso com muita tranquilidade, tá? Mas, inicialmente, vocês vão ter que aceitar um pouquinho que eu vou dizer, que na hora que eu pego essa função matemática, vario no tempo, ou derivo ela no tempo, né, aplico uma técnica matemática aqui, esse cosseno se transforma justamente na função senoidal. E aí, por isso que eu falo que tem que ser o cosseno aqui. Se não fosse o cosseno aqui, nós não teríamos o seno aqui na nossa tomada. Ou, se tivéssemos o seno aqui, nós teríamos um cosseno na nossa tomada. É um o oposto do outro na hora que eu faça a derivada, na hora que eu faça a variação, entendeu? Não expliquei cálculo 1 aqui, não é um objetivo, não conseguiria em pouco tempo, né? Mas é tudo matemática. Na hora que eu faço a variação no tempo, eu vou mostrar já, não hoje, na próxima aula, eu mostro a expressão da tensão induzida, aí eu volto nesse assunto para te explicar um pouquinho melhor, beleza? Mas entenda, né? E saiba que tem tudo a ver com esse cosseno que está ali. Show? Ah lá, que legal. Nicole, não é para você não, tá? Estou brincando contigo aí, eu te peguei como exemplo para tornar a aula um pouco mais divertida. Esse aviso aqui não é para você não. Mas aviso importante, né? Cuidado com o nariz empinado. O nariz empinado só funciona na física, para achar o vetor normal. No dia a dia, quem usa dessa prática da física, né, de usar o nariz como vetor normal, muito empinado, corre um sério risco aí, beleza? Só uma brincadeira, pessoal. Beleza, Nicole? Beleza. Então, vamos lá. Ao nariz, eu gosto disso daqui, ó. Olha o vetor normal. Eu tenho plano, olha o plano aqui, ó. Olha o vetorzinho normal, é o narizinho mesmo. Olha o umbiguinho aqui, ó. Então, alguns gostam de usar o umbigo, né? Outros gostam de usar o nariz. O importante é entender que o nariz ou o umbigo, ele é sempre 90 graus do plano da face, do plano da barriga. Entendeu? Olha que foto sensacional. Foto não, né? Animação sensacional que eu comentei com vocês
sobre o que é um fluxo magnético. Isso aqui, meninas, é um cabo de cobre, ó. Cobre, tá? Fiz ali 1, 2, 3, 4 espiras. Um solenoidezinho com 4 espiras. Qual é o vetor normal dessas 4 espiras? Vocês conseguem primeiro ver para mim aqui, ó. Desenhei em azul aqui. Tem essas 4 espiras. 90 graus do plano das espiras tem o vetor normal. Beleza? E aí, olha que legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui, pronto. Parei aqui essa animação. Vocês viram a animação parada aí ou não estão vendo? Como é que tá aí? Tá parado para mim. Show. Então, olha só. Na hora que eu tenho o meu norte coincidindo com o vetor normal das minhas espiras, o meu fluxo, que é o fluxo no tempo, né? O meu fluxo está quase no máximo. À medida que ele vai girando, ele vai diminuindo e fica até negativo. Na hora que esse vermelho estiver para baixo, ele está aqui no ponto extremo negativo. Na hora que o vermelho está para cima, coincide com o vetor normal, ele está no extremo positivo. Eu não sei se está casado. Travou, só foi só para mim? Não, pra pra mim mim também. não. Até conferir a Velho, eu internet. achei Eu acho que ele achei que caiu. o meu computador tinha congelado. Eu achei que também, velho. eu achei que ele tinha caído. Tira a print do Rihanna, velho, na moral. Coitado, acabou a aula, tá Ou vendo? é só que na minha casa aí tá chovendo muito. Ah, aqui tá Não, tá chovendo chovendo aqui muito. também. Tá chovendo. Nossa, tá caindo muito relâmpago. Chuva tá forte, né, gente? Lá no bairro industrial, não sei se vocês viram, tá quase abordando já o rio já. Já tá tudo alagado. A gente vai lá no coisa avisar ele ou deixa assim? Ah, mas espera aí, né? Vai que ele volta aí. Perdi a conexão aqui em casa, viu? Ele vai voltar. Como é que foi a festa de vocês, gente? Saudade de vocês. Nossa, o Miguel ficou no vácuo, tadinho. A gente tá bem, Miguel. Muito boa, Miguel, e a sua, cara. Foi boa também, gente. Graças a Deus.
Senhores, conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente. Está acabando a energia aqui em casa, voltando. A gente está precisando de um técnico em eletrotécnica. Tem alguém aí, não? Acho que não, hein? Daqui a 2 anos, né? Olha só, tá chovendo muito aqui, não sei aí. E aí a energia tá dando esses relâmpagos aí, tá acabando. Meu roteador cai. Não sei se eu vou conseguir terminar a aula aqui, pessoal. Mas estão me ouvindo? Estamos. Tamo. Eu vou só terminar esse slide aqui, a gente fecha a aula, tá? Por hoje, porque está muito instável, e a gente volta a partir de então na próxima semana, tá ok? Tá Tudo ok. bem. Vou fechar o raciocínio aqui, pessoal, para mostrar. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Para mostrar, olha só, quando eu tenho uma bobina condutora, uma espira condutora, né, e o vetor normal, à medida que eu giro um ímã na frente ou dentro dessas espiras condutoras, eu vou produzir, ora, um fluxo máximo, ora ele vai diminuindo, máximo negativo, diminui. Ele fica nessa brincadeira aqui o tempo todo. Aqui, cosseno, o fluxo, ele é cossenoidal. Mas nós vamos ver que a tensão induzida é a variação do fluxo no tempo, que aí esse cosseno se transforma em seno. Nós vamos mostrar isso na próxima aula, tá bom? Por hora, o que eu preciso que vocês entendam, né, que seria o resumão da aula de hoje. O que é esse vetor normal? E na hora que o meu campo magnético coincide com o vetor, eu tenho máximo positivo, eu tenho máximo negativo, ou tenho qualquer valor intermediário entre os dois picos, pico máximo e pico negativo, variando com o cosseno do ângulo entre o vetor normal e a inclinação do meu campo magnético. Tá? Então, claro que normalmente a gente vai analisar uma situação, aqui está quase indo para o zero, né? Olha só, aqui as linhas saem do norte, voltam para o sul, nada atravessa aqui. Então, nessa situação, eu teria um fluxo zero. Aqui não está muito casado a animação, não, tá, pessoal? Mas aqui eu teria um norte vindo para cá. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Beleza. Nessa posição do ímã, é uma posição lá que nenhuma linha atravessa as bobinas. Então, eu teria um fluxo zero. Aqui não está marcando zero, não, porque não está muito casado esse GIF animado aí, tá? Mas deveria estar zero aqui, ó. À medida que deixa eu voltar aqui. Aqui está quase no máximo negativo ao vetor normal. Olha o campo magnético B. Entenderam? Então, a gente consegue perceber que na hora que eu faço essa jogada de variar o ímã, eu consigo fazer o meu fluxo magnético variar. Quer ver uma coisa interessante? Ó, vou parar aqui. Ó. Parei. Na hora que eu parei... Opa! Parei aqui mais ou menos. Está passando, algumas linhas estão passando aqui. Eu tenho um determinado fluxo. Professor, se eu tiver esse quadro parado, estático, meu ímã está parado em relação às minhas espiras, mas eu tenho fluxo. O fluxo não é zero aqui. Eu tenho um fluxo bom, um fluxo grande, um fluxo importante em Weber aí, né? 10 Weber. É um fluxo bom, mas não está movimentando, está parado. Eu travei meu ímã. Eu não produzo eletricidade nenhuma. O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Será que se eu tiver um ímã atravessando, várias linhas atravessando aqui dentro, eu consigo estabelecer um valor aqui, ó, 10 Weber, um ímã poderoso, grande, imenso, gigante, de Itaipu, né? Eu consigo medir o fluxo, mas ele está parado. Eu consigo produzir energia elétrica, sim ou não? Não, porque precisa ser variante? Não consigo. Porque isso fica no imaginário nosso. Não, mas eu tenho um fluxo de Itaipu. É um fluxo magnético gigantesco, é muito ímã, né? Muito eletroímã. Eu estou medindo aqui um valor gigante, mas por estar estático, parado, por não haver variação, e aí se não há variação, esse cosseno não pode se transformar em seno, né? Eu não vou ter tensão induzida, nós vamos ver isso melhor na próxima aula, mas se ele está grande e parado, nada produz. Se ele é pequeno, mas fica girando, rolando, ele produz alguma coisinha. Né? Eu falo que é menor um pequeno brincalhão do que um grande paradão. Né? Então, não adianta ter um fluxo muito grande, estático, não produz nada. É melhor eu ter um ímã pequenininho,
de fone de ouvido, mas que está variando o tempo todo no tempo. Ele produz mais coisas do que um grande fluxo paradão ali, sem mobilidade nenhuma. Entenderam só? Viram que legal? Então, essa imagem aqui, pessoal, ilustra bem o que é a variação, né? O fluxo magnético variante no tempo. Aqui é no tempo, está variando. A minha bobina está recebendo, ela está piscando, né? Ela está recebendo indução. Ok? E aí, se eu for partir para calcular isso, pessoal, aqui é o seno e cosseno, né? Eu teria um fluxo a cada instante, que depende do cosseno do ângulo. E acho que eu vou falar na próxima aula, porque a internet está um pouco ruim aqui. Eu vou falar para vocês, a gente volta abordando isso daqui. De que depende o fluxo magnético? PA cosseno de θ. Então, nós vamos ver as 3 possibilidades na próxima aula de variação de fluxo. Variando o B, variando o A, que é a área, e variando o θ. Nós vamos avaliar, né, a variação do campo magnético principal, a variação da área e a variação do θ. Por fim, só para terminar a aula de hoje, olha que legal aqui, para vocês irem, né, com esse conceito para casa. O que é um fluxo magnético? Todas as linhas do meu ímã estão atravessando o nosso anel aqui, a nossa espira, sim ou não? Em qual exemplo? Esse exemplo Na primeira, aqui, não. Esse aí tá. Na segunda tá. Na segunda tá. Na segunda. Quando eu aproximei o ímã, todas as linhas produzidas pelo campo magnético, no segundo exemplo aqui, tá, pessoal? Na segunda imagem. Todas as linhas do campo magnético entraram dentro da espira. Então, todas lá dentro. O fluxo magnético, nesse ponto, ele é máximo. Ele está todo lá dentro. À medida que, agora, a primeira, eu vou afastar o ímã. Na hora que eu afasto o ímã, algumas linhas deixam de passar por dentro do anel. Na hora que isso acontece, o fluxo diminui. Então, aqui, olha o fluxo aqui dentro da minha espira condutora. O fluxo na imagem 1, ele é menor do que o fluxo na imagem 2. Mas isso por si só não quer dizer muita coisa, porque o que eu preciso é aproximar o ímã ou afastar o ímã. É girar o ímã. Então, não adianta eu ter um fluxo muito grande, muito intenso, mas o ímã ficar paradão lá dentro, não produz nada. É melhor, às vezes, eu colocar 100% de linhas lá dentro, hora afastar, hora aproximar, hora afastar. Eu tenho que provocar, né, uma variação do fluxo magnético. Tem que haver variação. Ainda que para isso tenha que ocorrer a diminuição do fluxo. Aliás, tem que ocorrer a diminuição do fluxo. Porque como é que eu consigo fazer uma variação mantendo o fluxo sempre no máximo? O fluxo dentro da espira é sempre 10 Weber, 10 Weber, 10 Weber o tempo todo. Se ele for 10 Webers o tempo todo, não variou. Ele tem que sair de 10, cair para 8, talvez para 0, talvez para menos 5, para depois voltar para 10, para 9, para 10. Qualquer variação que nós consigamos produzir, eu vou ter tensão induzida aqui na nossa espira. Vou ter corrente circulando aqui, mas tem que haver variação. Conseguiram entender? Então, não necessariamente tem que chegar no 0, né? Não necessariamente. Eu posso cair do 10 para o 8. Do 8 eu volto para o 10. Depois eu volto para o 9. Depois eu volto para o 10 de novo. A questão, sabe qual que é, Nicole? É assim, quanto maior for o tombo, maior também é a dor, né? Então, quanto maior for a variação, maior vai ser a corrente que eu vou conseguir produzir, entendeu? Se eu cair de 10 para 0, nossa, é uma baita variação. Aí a tensão induzida é maior, a corrente induzida é maior. Agora, se eu cair de 10 para 9, eu vou ter uma quedinha pequena, é para o lado meio fio. Aí eu produzi uma correntezinha pequena também. Mas eu produzi. Sempre eu produzo. Se eu cair de 10 para 9, eu produzi. Se eu cair de 10 para 0, é um degrau bem mais alto. Quanto maior o degrau, maior é a corrente que vai ser induzida, entendeu? Só uma coisa aqui. Se o campo magnético que for gerado aí ele for uniforme, então não funciona, né? Se for um campo, funciona, sabe por quê? Assim, uniforme, o ímã pode até produzir um campo magnético uniforme, mas eu tenho que afastar esse campo magnético uniforme e eu tenho que movimentar ele. Tiro ele da frente da espira e volto, entendeu?
Ele é uniforme, mas eu estou movimentando esse campo magnético uniforme, compreende? Não, que eu tava pensando o seguinte, por exemplo, nesse caso aí, as linhas, quando elas vão passando pelo espaço, né, elas vão se dispersando. Isso. Então, mas se o campo ele for uniforme, as linhas são retas, aí elas não se dispersam, né? Se for uniforme, não dispersar e ficar paradinho, nada acontece. Agora, se eu pegar esse campo uniforme, um ímã em forma de ferradura, né? E movimentá-lo, eu vou movimentar, ou girar uma manivela, ou a água movimentar, aí esse campo que é uniforme, bonitinho, não tem dispersão, ele está movimentando na proximidade aqui, ó, da espira. Aí eu tenho uma variação. E aí eu entendo uma variação. Se a bobina entender uma variação, ela produz tensão, é automático. Opa, se ela sentir um fluxo mexendo dentro dela, mexeu dentro dela, ele produz tensão. É assim que funciona. Então, eu tava Agora, pensando o seguinte... tá constante, tá parado, não mudou, nada acontece. O que eu tava pensando era o seguinte, como no caso disso aí, por exemplo, as linhas elas vão se dispersando, você mexeu o ímã para frente e aí a quantidade de linhas de força ali passando pelo centro da espira aumentou. Mas, por exemplo, se as linhas elas são retas, você mover para frente ou para trás não ia mexer em nada, né? Porque as linhas elas iam continuar passando a mesma Eu quantidade. concordo contigo em partes. Sabe por que eu concordo em partes? Porque se eu afastar, aproximar, concordo contigo que não mexeu em nada. Agora, se eu pegar ela e fizer isso aqui com o Google, ó, não vou aproximar nem afastar, eu vou inclinar. Ah, se você girar aí muda, né? Se eu girar aí, viu? Você já pode trabalhar em projetos de hidrelétrica. Eu não preciso, porque aproximar e afastar funciona. Só que isso na prática não é fácil de fazer, não, sabe? O motor que vai para frente, para trás, aproxima e afasta, elétrico não funciona. Isso funciona no motor a combustão, mecânico, gasolina, diesel, né? Fica o pistão para baixo para cima. Isso é motor a pistão, motor a combustão. O motor elétrico, ele não funciona muito bem de aproximar e afastar. Por quê? Porque a queda d'água, ela vai girar uma turbina. A minha manivela, eu vou girar uma turbina. Eu giro com muito mais facilidade do que aproximo e afasto, entendeu? As duas funcionam, mas esse caso de um campo magnético uniforme, eu afastar e aproximar não produz resultado, como você mesmo disse. O que eu vou fazer é girá-lo, vou incliná-lo e ficar fazendo isso daqui com ele, ó. Se eu ficar fazendo isso aqui com ele, mesmo ele sendo uniforme, ele está provocando uma variação de fluxo justamente pela variação do θ, do ângulo θ, compreende? Aham. E aí a gente é bacana isso, porque a gente vai percebendo várias formas da gente criar energia. Eu posso aproximar e afastar, eu posso girar, eu posso movimentar aqui, eu posso movimentar aqui, posso movimentar os dois. Entende? Então, agora a gente começa a quebrar a cabeça de como é que eu posso fazer a melhor forma. Eu vou girar, eu vou afastar e aproximar, eu vou fazer os dois juntos, girando e afastando. Olha que loucura, né? Eu vou manter aqui fixo e movimentar a minha espira. Eu vou movimentar os dois, melhor ainda. Entende? Aí as possibilidades vão crescendo. O fato é, se tem variação, tem tensão produzida, tem corrente produzida. Se não há variação, ainda que seja grande, nada produz. Ok? Show. Bacana? Então, pessoal, vamos fechar a aula por aqui. Acho que tem até um conselho de classe do terceiro ano agora, daqui a pouco. Que eu gostaria que ficasse aí registrado da aula de hoje essa questão do que é o fluxo magnético. Porque a partir da próxima aula, nós já vamos tratar da indução. Aí sim eu vou falar mais de indução de energia, como é que funciona isso melhor, mas é fundamental esse conceito de entender o fluxo. Na hora que eu entendo o fluxo, A cosseno θ, né? E as formas que eu tenho de fazer ele variar, o assunto fica muito mais tranquilo. Show? Bacana? Dúvidas, meninos? Tranquilo. Tranquilo? Obrigado pela atenção. Desculpe o contratempo aí da energia, né? No meio do caminho ter tido alguns picos de energia aqui em casa, mas faz parte, né? Em breve estaremos presencialmente com queda de energia lá no IF, se Deus quiser. Beleza? Na próxima semana, segunda-feira, então, estaremos aí novamente. Cai energia lá, a gente conserta. Oi? Cai energia lá, a gente conserta. Lá a gente gira na mão, a gente faz um gerador lá na hora. Lá a gente Vai contar como estágio? Vai contar como estágio assim? Oi?
Vai contar isso aí como estágio, se a gente resolver Vale como lá? estágio, vale tudo. A gente liga as lanterninhas do celular, fica lá dentro da sala de aula, né, mexendo o bracinho assim, cantando louvor. Lá a gente dá um jeito, se preocupa não, que se acabar a energia lá, vira festa. Né? Aqui, pessoal. Bacana, então? Obrigado pela atenção de todos vocês. Muito bom revê-los todos aí com essa animação, né? Essa vontade enorme de fechar aquilo que nós já começamos, de terminar 2021 com chave de ouro, para em breve entrarmos em 2022. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus e até a próxima semana, a próxima Tchau, aula. professor. Até semana que vem. Vamos Valeu, obrigado. Obrigada pela aula. Valeu, pessoal. Show.